Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre ver o invisível, que é uma definição de fé. Ver a Deus, que é invisível, só pode ser possível quando experimentamos a fé que vem da Palavra de Deus e da confiança nas promessas de Deus para a nossa vida. Vamos falar sobre isso e muita coisa mais no Lições da Bíblia, que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estudar a Bíblia é uma grande bênção, porque ao estudar a Bíblia a gente ouve a voz de Jesus conduzindo a nossa vida, produzindo fé, porque a fé, segundo a Bíblia, vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. E a nossa expectativa, o nosso desejo é que muita fé seja produzida no seu coração ao estudar conosco a Palavra de Deus hoje. E eu tenho sempre a boa companhia dos amigos aqui, os quais passo a apresentar a vocês mais uma vez. Aqui à minha esquerda, pastor Wanderson Domingues. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Prazer estar aqui de volta no Lições, estudarmos juntos a Palavra de Deus e já posso considerá-los meus amigos. Já estamos aqui há tanto tempo, há tanta lição, e os amigos que nos ouvem, é uma satisfação, viu, pastor? Amigos mesmo, viu? Que privilégio estar com você aqui, meu amigo. Pastor Silvano Barbosa, alegria recebê-lo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, é uma alegria para mim poder estar aqui e participar. Amém. E pastor Charles Siqueira, mais uma vez, irmão, seja bem-vindo. Privilégio, a gente sempre fala isso, mas é real, né? Tem sido um privilégio não apenas dividir a companhia com os colegas aqui, mas principalmente ser enriquecido pelo estudo da Palavra de Deus. É verdade. Charles, por favor, ora para nós. Vamos orar. Querido e bom Deus, a nossa gratidão por tudo aquilo que já temos recebido das Tuas mãos até aqui, e de maneira especial pelo estudo que temos feito da Tua Palavra ao longo dessas semanas. Pedimos agora mesmo a presença do Teu Santo Espírito para nos iluminar, não apenas na compreensão dos temas que vamos conversar aqui, mas também na aplicação dos mesmos no nosso viver diário. Que através da Tua graça e do Teu poder, todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, nos assistem também, possamos experimentar uma transformação real à medida que nós andamos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A fé é ver o invisível, ouvir o inaudível, tocar o intangível, esperar coisas que a gente não vê. A fé é um ingrediente essencial na jornada espiritual, porque nós lidamos com realidades as quais não estão plenamente materializadas diante de nós, embora sejam reais, estão logo ali na nossa jornada, mas precisamos acreditar que isso vai ocorrer. E, sem dúvida, a fé é muito importante, sobretudo ao passarmos pelas dificuldades da vida, pelos sofrimentos, porque quando nós sofremos, nós podemos ter acesso à voz de Deus, se nós acreditarmos que Ele está falando. Podemos quase que tocar a Deus também pela fé e podemos ver a Deus pela fé, o que nos trará conforto, consolo e orientação. Fala um pouquinho sobre a gente, na sua perspectiva, pastor Wanderson, o que é fé, de um ponto de vista bíblico, né? Uma vez ouvindo um filósofo falar sobre fé, ele deu a melhor definição de fé que eu pude entender até hoje. Ele disse: fé é fé. Fiquei imaginando aquilo e disse: como assim? Fé é fé? Ele foi no grego de fato, não é? Porque pistes é pisteu, não é? Fé é crer. Nós temos em Hebreus 11 a clássica definição de fé, não é? A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não vemos. Agora é curioso que no livro de Hebreus 11, fé é um combustível. Ela não nos deixa ali paralisados, inatos. Por exemplo, só a título de exemplo, a fé nos faz entender, Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo, a fé nos faz oferecer o nosso melhor, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé somos chamados, Hebreus 11, 8, pela fé Abraão, quando chamado, e obedecemos, porque Abraão obedeceu. Pela fé recusamos, diz 11, 24, pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou-se. Pela fé, os impossíveis acontecem, as muralhas caíram. A fé é o combustível que não deixa nada inerte na vida espiritual. Agora, pastor,
Eu gosto de definir o que é fé também por aquilo que fé não é. Às vezes a gente diz em narrativas literárias que aquilo que a Bíblia não diz é exatamente aquilo que ela está dizendo, né? Então eu gosto de dizer o que é fé por aquilo que fé também não é. Nos ajuda a definir melhor um pouco também o sentido da fé, já que ela é tão profunda. Pontuei 3 coisas aqui sobre a fé, então, que ela não é. Primeiro, a fé não é autogerada. Tem gente que diz assim, hoje eu estou com muita fé. Aí outro dia, hoje eu estou com pouca fé, né? Não é assim que funciona. Você não aperta um botão e a fé aumenta ou diminui. Fé não é autogerada, não depende da nossa capacidade de gerar fé. Depende do Espírito Santo. Porque se pela a graça, não é, Paulo diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, então se é por nós, seria por obras. A fé não é autogerada, a fé é como se apaixonar. Você não acorda um dia, você que está nos assistindo, e diz assim, bem, hoje está friozinho, céu limpo, um belo dia para se apaixonar. Não vou para a cama sem me apaixonar hoje. Não é assim que funciona. Um dia, talvez no trabalho, na igreja, na faculdade, uma amiga, um amigo, não é? Alguém que você conhecia, algo na personalidade, no jeito, na forma dessa pessoa, despertou algo em você. Fé depende da capacidade do outro, não da sua. É como se apaixonar. Depende da capacidade do outro Consolador, do Espírito Santo. Então, fé não é autogerada. Segunda coisa, a fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento. Jesus disse, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas na base, no fundamento correto, vocês vão mover montanhas. Há pessoas que têm muita fé em times de futebol, em cantores, em outros tipos de deuses por aí. Alguns estados do nosso país têm muita fé manifestada em outros deuses. Mas a fé tem que ter a base correta. Não é pelo tamanho, é pelo fundamento. E terceiro, a fé não é contra as obras. A fé, embora ela não seja autogerada, ela não é contra as obras, ela conduz às boas obras. É muito interessante essa sua sistematização aí sobre fé. E nesse terceiro ponto, a gente percebe, por exemplo, no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo áureo sobre a fé na Bíblia, que a fé, ela aparece sempre exemplificada em atitudes dos personagens que estão ali. Isso mostra claramente que, do ponto de vista bíblico, não existe essa dissociação entre fé e obras, por exemplo, que nós fazemos nessa nossa mente meio que cartesiana, sistemática, que queremos colocar tudo em seus compartimentos como se as coisas não fossem integradas. Veja, aqui no próprio verso da lição dessa semana, Hebreus 11, 27, pela fé, veja, é o combustível que você disse, né? Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Observe que a fé não está dissociada de um ato evidenciador da fé. Ou seja, ele abandona o Egito porque tem fé. Então, algumas pessoas dizem, estou cheio de fé, mas não está disposto a fazer a vontade de Deus. Essa fé não é verdadeira. O apóstolo Tiago vai nos ensinar isso. A fé sem obras, ela é morta. Então, a fé verdadeira sempre está associada com uma atitude que a comprove, que evidencie que ela de fato é verdadeira. A fé é um conceito abstrato para nós, né? É difícil de definir fé, é um sentimento, o que é? Olha, a gente não precisa se preocupar muito em definir o sentido da palavra, porque a gente pode ver a manifestação do significado dela na vida de pessoas que obedecem aquilo que Deus disse, né? E parece que em toda narrativa bíblica, né, Deus está provocando os seus filhos e filhas, o povo de Deus, para que ele viva essa experiência real de fé. Uma experiência onde não apenas a pessoa tem um assentimento intelectual acerca de Deus, mas ela tem, de fato, uma atitude, né? Uma ação que traduz essa experiência de fé, né? A gente mencionou aqui Hebreus 11, né? Que é a galeria mais conhecida ali dos heróis da fé, né? A fé é associada sempre a uma atitude ou a uma ação na caminhada deles. Mas eu me lembrei de um episódio também de João Batista, descrito em Mateus no capítulo 11, quando ele está encarcerado por conta de uma injustiça, inclusive ali com ele, e a Bíblia diz que quando ele ouviu no cárcere, na prisão, falar dos sinais, dos milagres de Cristo, ele mandou um recado para Jesus. E é um recado assim meio que em tom de frustração, né? De alguém que está sofrendo, de alguém que criou uma expectativa e não estava sendo correspondido, porque ele diz, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus então responde dizendo para ele, ide e anunciem para João que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Isso daqui era o cumprimento de uma profecia, só que João não teve acesso a isso. Estava preso, né?
Ele estava preso, né? Dos discípulos ali, talvez ele não tenha tido contato ali com os sinais miraculosos do Messias, né? Mas Jesus apelou o coração de João Batista para que ele visse o invisível e para que ele pudesse desenvolver essa capacidade, essa fé de acreditar que essa profecia, que por tanto tempo ele aguardara, que essa profecia estava se cumprindo ali. Você tocou no ponto central da lição, que é ver o invisível. João não podia ver porque estava preso, estava enclausurado ali, as coisas estavam acontecendo, mas estavam fora do alcance da visão dele. E essa é uma boa representação para a nossa condição no relacionamento com Deus. Porque Deus nos convida a enxergar as obras magníficas dele, que ele está fazendo hoje, mas existe uma dimensão que parece que nos impede de enxergar a realidade divina, que é o pecado. Um muro que foi estabelecido entre nós e Deus que impede a nossa compreensão. E a fé funciona como colírio divino para abrir nossos olhos para enxergar a ação de Deus. E existem maneiras de a gente ver a Deus. E uma dessas maneiras, pastor Silvano, é tentar aguçar a nossa visão para enxergar a bondade de Deus em ação, porque Deus continua sendo bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, e a gente precisa ver e enxergar isso e entender isso. Né? Verdade. A fé é uma atitude de confiança em Deus. Nós temos falado o semestre inteiro, o trimestre inteiro sobre o sofrimento, as nossas atitudes no sofrimento. E quando estamos sofrendo, e quando o sofrimento está além das nossas possibilidades de suportar ou de suportá-lo, a fé se torna um ingrediente essencial. Para confiarmos em Deus no momento da provação, nós precisamos de fé. Para termos essa atitude de confiança nele em meio à provação, nós precisamos de fé. E a pergunta que nós fazemos é como que isso se desenvolve, né? Porque nós definimos muito bem o que é fé, mas como é que a gente faz para ter isso aí? Como é que eu faço para manifestar essa atitude de confiança em Deus em meio à provação? Então, uma das formas, a primeira forma que está à nossa disposição, ao nosso alcance, é olharmos para a bondade de Deus. Confiarmos na bondade de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, o seguinte, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nunca nos pede para crer sem nos dar evidências sobre as quais suportarmos a nossa fé. Deus nunca nos pede para termos essa atitude de confiança nele sem observarmos o que ele já fez por nós. E nós podemos ver isso na nossa própria vida, as evidências da manifestação do poder de Deus, da graça e da bondade de Deus, mas especialmente nós podemos ver isso em Jesus. Deus deu Jesus a todos nós. E essa é a maior evidência da bondade dele que nós precisamos para dar sustentação a essa atitude de confiança nele. Atitude de confiança na bondade dele. Porque ele deu Jesus, eu posso ter a segurança de que ele dará com ele, com o Senhor Jesus, todas as coisas que sejam boas para o propósito que Deus tem de me salvar. Então, ao olhar para a bondade de Deus manifesta em Jesus, eu tenho aquilo que preciso para continuar tendo essa atitude de confiança nele em meio à provação. Que uma das formas, né, que Deus apela ao nosso coração para que a gente possa depositar a fé nele é recapitulando aquilo que ele já fez por nós, né? Isso acontece na história de vários personagens da Bíblia. E a própria escritora norte-americana Ellen White, ela tem um texto que já é consagrado, né? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos da maneira como Deus nos guiou no passado e as lições que ele nos ministrou até aqui. Então, eu acho que uma das evidências é a história, né? Uma das evidências da bondade, da generosidade de Deus é a forma como ele já nos livrou, é a maneira como ele já nos conduziu, são as respostas às orações que ele já nos ofereceu. E esse exercício da memória, né? Mesmo que a gente esteja passando por uma provação e às vezes a nossa vista fica nublada, Deus ele nos provoca a enxergarmos tudo aquilo que ele já fez para que isso nos dê uma base segura, para que nós possamos continuar exercendo a nossa fé nele. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra todas as coisas, ela é toda inclusiva, né? Inclusive, aqui é a redundância, né? O sofrimento. Então, enxergar a bondade de Deus, inclusive nas permissões dele para o sofrimento, nos ajuda a ver
o Deus invisível ou a silhueta dele no meio das sombras da noite, ele agindo para tornar a nossa noite em dia claro logo, logo, né? Alguns anos atrás, por ocasião do acidente do time da Chapecoense, aquela tragédia que aconteceu, todo o país acompanhou, o mundo acompanhou, um site ateu colocou uma imagem do time da Chapecoense orando no meio do campo e escreveu assim embaixo: oração da Chapecoense. Do outro lado, colocaram os destroços do avião. Um ato até de desrespeito, eu imagino, às vítimas e aos familiares em especial, né? E colocou assim embaixo: resposta de Deus. Então nós falamos da generosidade, da bondade de Deus aqui, e essa é uma situação que a gente tem que trazer à tona em meio ao tema desse trimestre do nosso guia de estudos, não é? E eu vou mencionar algo que eu já falei aqui em algum estudo. Nós não podemos confundir bondade com favores. Nós não podemos confundir o bem de Deus, Deus ser bom, com conveniência. Esse é o problema. As pessoas não conseguem lidar com as dificuldades desse mundo, com as atrocidades desse mundo, porque confundem bondade com favor. Deus é bom se Ele fizer o tempo todo o que eu quero. Deus é bom se nenhuma doença bater na porta da minha casa dos que eu amo. Deus é bom se o avião nunca cair. Não. Deus é bom porque nós merecíamos morte eterna e Ele morreu essa morte eterna. Veja, Cristo não só morreu por nós, Ele morreu como nós. Para nós não só vivermos por Ele, mas vivermos como Ele. Então Ele morre em nosso lugar. Isso é bondade. Isso é um Deus de amor. O Luiz Cláudio tem uma música muito bonita, né? Como é bom ser cristão quando tudo vai bem para o seu lado, né? Adoro essa música. E tem uma outra que também que ele fala sobre o fogo refinador, que é tudo que eu almejo aqui. São músicas que nos lembram da importância da aprovação para o aperfeiçoamento do caráter, mas, sobretudo, nos lembram que nós precisamos crer em Deus a despeito de qualquer circunstância, como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, né? Eu vou continuar louvando a Deus. Bom, eu quero mostrar para você mais uma vez o nosso guia de estudos, que é uma grande bênção. É aqui que nós baseamos a nossa conversa aqui e você tem a oportunidade de ter também esse material na sua casa para se aprofundar no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, se você deseja adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira, é só acessar o site cpb.com.br, tá bom? O nosso programa vai para um rapidinho intervalo e volta já já, não saia daí. Voltamos com o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E aprofundar-se na Palavra de Deus é uma grande bênção e os comentários são realmente um caminho para isso. Ler a Bíblia é a primeira coisa que fazemos, mas ter a companhia assim, de um comentário inspirado especialmente vai nos ajudar muito. E por isso que eu recomendo a você toda semana os comentários inspirados da escritora norte-americana Ellen White, que acompanha o nosso guia de estudos. E ofereço a você neste formato, tanto com o guia de estudos, quanto com o comentário já no mesmo produto aqui envolvido nessa capa, com esse espiral que vai ajudar bastante a manusear o produto e também você ir tanto da lição, do guia de estudos, quanto para o comentário. É uma grande bênção. Recomendo que você tenha esse material e se você desejar conhecer um pouquinho mais sobre ele, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. A gente vai continuar conversando sobre ver o invisível, que é resultado da fé, que nos coloca em conexão no campo de visão de Deus, ou melhor, a gente o vê, não é, pela fé. Uma das maneiras de ver a Deus, nós mencionamos no bloco anterior, é enxergar a bondade constante dele. Deus é bom todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis da vida. Mas a gente pode ver a Deus também de outras maneiras. Existe, pastor Silvano, uma senha para a gente acessar a Deus, enxergá-lo e percebê-lo, que é o nome de Jesus. No meio do temporal, no meio da tragédia, do caos, o nome de Jesus abre como se fosse um portal entre o céu e a terra e nos dá acesso diretamente àquele que nós não vemos quando estamos na noite da vida, né? É verdade. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para transformar, para libertar, para dar vida em abundância. O nome de Jesus tem poder para libertar do poder do mal. O nome de Jesus tem poder para subjugar as forças do mal. O nome de Jesus tem poder.
No momento em que estamos em provação, nós podemos ver a Deus, a manifestação do poder de Deus, quando recorremos a esse recurso, que é o nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, todos os recursos do céu são colocados à nossa disposição. Isso é muito significativo. Todos os recursos do céu são colocados à nossa disposição. Isso não significa que Deus vai fazer tudo o que pedirmos, como qualquer pessoa que ora sabe, né? Naturalmente, Deus não vai atender a todos. Quem ora sabe, né? Quem ora sabe, exatamente. Mas significa, sim, que todos os recursos estão sendo colocados à nossa disposição. E se nós confiamos em Deus, se nós confiamos na bondade de Deus, nós aguardamos a resposta de Deus, que pode vir de maneira dramática, de maneira extraordinária, pode ser uma manifestação do poder dele em nosso favor, ou pode ser o seu silêncio, e nós continuamos confiando nele, no plano dele, no propósito dele, na bondade dele. O nome de Jesus é como uma senha que a gente digita e nos dá acesso aos tesouros da graça de Deus que estão reservados para aqueles que creem no poder do nome de Cristo. Então, quero enfatizar suas palavras, estimulando a todos que estão nos acompanhando agora a clamar pelo nome de Cristo. O nome de Cristo é poderoso. O inferno treme quando esse nome é pronunciado com fé. O inimigo e suas hostes se afastam quando um pecador arrependido clama pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus, porque Jesus e seus anjos vêm em socorro daqueles que clamam e precisam da ajuda. Então, recorramos mais ao nome de Cristo, não só nos momentos de extrema necessidade, não é? Porque às vezes é muito fácil a gente clamar o nome de Jesus de maneira quase que espontânea e automática, mas vamos colocar Jesus e seu nome e seu poder à nossa disposição no dia a dia, nas nossas dificuldades cotidianas e corriqueiras. Quanta coisa ruim a gente também evitaria se nós interpuséssemos Jesus entre nós e os desafios da vida. Colocar Cristo como escudo, como defesa para tudo, é uma maneira de nós nos protegermos do mal, né? Exatamente. Alguém pode pensar assim, né, amigos? Bom, se tudo que eu pedir em nome de Jesus ele fará, algum espertinho por aí pode dizer assim, Senhor, me revela o número da mega da virada. Pensando em ganhar a vida fácil, tudo que vem fácil vai fácil, né? Deus não está nisso. Há um contexto em que Jesus disse isso. No Evangelho de João, Jesus é revelador por excelência, né? Eu já até mencionei no outro programa que salvação é conhecer quem Deus é. Por isso ele precisa revelar Deus e dizer para Filipe, né? Aqui no contexto de João 14, 6 em diante, ele diz, quem vê a mim vê o Pai, especificamente no verso 9. E ele diz um pouco antes de dar essa senha mágica, não é? Ele diz assim, no verso 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele diz no verso 13, e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Veja, assim como Jesus veio para revelar a glória de Deus, Deus quer ser glorificado na minha e na sua vida. E como que ele é glorificado na nossa vida? Quando os frutos do Espírito estão manifestos em nós, e nós usamos o dom do Espírito, ou os dons do Espírito agora, através dessa bondade, de amor, né? O amor é o fruto e o resto é o amor em manifestação. Então, o fruto do Espírito se manifesta e os dons ajudam a levar o Evangelho. E aí Jesus diz assim, né? Que quem ama como ele amou, é nisto que todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amar os outros como eu amei vocês. Então, não é sair pedindo tudo por aí. Senão alguns podem ter salmos até imprecatórios, não é? Senhor, mata os meus inimigos, em nome de Jesus. Não, não é por aí. É para realizar as obras do Pai, como Jesus realizava, e para que Jesus e o Pai sejam glorificados na sua vida. Mais uma vez é o contexto amplo, é o reino dos céus em evidência. Verdade. O nosso guia de estudo, quando a gente avança aqui um pouquinho, ele fala também sobre o poder que Deus coloca à nossa disposição para viver essa experiência que o pastor Wanderson mencionou, de praticar as obras do Pai em nome de Jesus, a fim de que Ele seja glorificado. Isso daqui vai aparecer através do símbolo da ressurreição de Jesus, que sem dúvida alguma é um dos símbolos de maior poder que nós encontramos no Novo Testamento, né? E estudando um pouquinho mais o nosso guia sobre esse assunto, eu me lembrei daquele episódio quando Jesus ressuscitou um dos seus amigos, né? Um dos seus melhores amigos, que foi Lázaro. E aquele episódio ele traz inúmeras curiosidades, né? Inúmeras lições para a gente.
mas eu gosto de me aproximar daquele texto através das palavras de Marta. Ela preocupada, ali afoita, né? Porque o irmão dela havia adoecido e de repente ele morreu e Jesus não estava ali, e eles procurando Jesus para que ele chegasse mais rápido, e toda aquela cena dramática acontecendo. E Marta tem algumas falas interessantes, né? No diálogo dela com Jesus, ela, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 11, ela diz assim, né? Se o Senhor estivesse aqui, né? Ele não teria morrido. E ela aponta para essa experiência do passado, né? Se o Senhor estivesse aqui, se o seu poder fosse usado lá atrás, ele ainda estaria vivo. E aí Jesus, né, contrapõe a fala dela dizendo, não, mas calma, né? O seu irmão há de ressurgir. E aí ela coloca o poder de Jesus no futuro, porque ela diz, não, eu creio, ele há de ressurgir no último dia. Então primeiro ela prende o poder de Jesus no passado, depois ela desloca o poder dele para o futuro, e aí Jesus termina dizendo assim, olha Marta, na verdade, deixa eu só te lembrar que eu sou, e aí ele fala no presente, né? Não é nem eu era, nem eu serei, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ainda que morra, viverá. E aí ele opera, né, o milagre da ressurreição, mostrando para nós que o poder de Deus, para que a gente viva essas obras do Pai, para que a gente possa viver em nome de Jesus, glorificando a Deus, esse poder, ele não está preso ao nosso passado, e ele não só será revelado no futuro, mas nós temos esse poder à nossa disposição, esse poder que há no nome de Jesus, ele está à nossa disposição para nós vivermos milagres no presente. A ressurreição é a resposta de Deus para a morte, né? É a vitória de Deus contra o último e mais terrível inimigo humano, que é a morte. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 19 que se a nossa esperança se restringe apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Naquele discurso, ele estava enfatizando a importância da crença na ressurreição de Cristo como primícia da ressurreição de todos aqueles que creem em Cristo. No fim, como já dissemos, nosso maior inimigo é a morte que nos assombra na realidade. Todas as nossas angústias, os nossos medos, os nossos pavores resultam da realidade da morte. E que esse pavor que nós temos de um dia deixar de existir, e de existir para sempre. Então, Jesus enfrentou esse medo ao vir aqui, a viver como nós vivemos, ao passar pela morte, mas ao passar pela ressurreição, que prenuncia a ressurreição de todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Então, nós somos convidados a ver o invisível crendo no poder da ressurreição de Cristo. Ela é verdadeira, ela é real. Por quê? Sem a ressurreição de Cristo, não haveríamos a continuidade do ministério de Cristo em nosso favor no céu. Se ele não ressuscitou, não existe cristianismo. E se nós não ressuscitarmos depois, do que adiantaria vivermos a vida que vivemos aqui piedosamente? Toda a nossa vida e toda a nossa fé se fundamenta no fato de que nós receberemos a recompensa, que é a vitória definitiva contra a morte. Sim, e a ressurreição de Jesus nos ajuda a desenvolver a fé que nós precisamos para enfrentar os momentos difíceis da vida de pelo menos duas maneiras. Primeiro, nos ajudando a perceber que Jesus tem todo o poder. Após a ressurreição, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e da terra. Em nenhuma outra circunstância, em nenhum outro momento na Bíblia, Jesus fala de maneira com tanta autoridade, de maneira tão imperiosa, como ele faz aqui. Então, o Cristo ressurreto é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Isso é uma fonte de segurança para nós na hora de encontrarmos alicerce para a nossa fé. Como é que eu vou fazer para ver o invisível? Nós vimos aqui, olhe para a bondade de Deus, olhe para o nome de Jesus. E agora olhe para a ressurreição de Jesus, porque ele tem autoridade e tem poder. Mas o segundo fator é que a ressurreição de Jesus nos torna justos diante de Deus. Os méritos do sacrifício de Jesus são creditados em nosso favor. Isso só acontece por causa da ressurreição dele. Se ele não houvesse ressuscitado, nós não teríamos como nos apropriar dos benefícios do sacrifício dele. E é exatamente porque ele morreu e venceu que nós agora podemos nos aproximar com confiança do trono de Deus. Então, a ressurreição de Jesus funciona como essa fonte de confiança para o desenvolvimento da nossa fé. Primeiro, porque o Senhor Jesus tem poder. Ele é o Cristo ressurreto. E segundo, que porque ele é o Cristo ressurreto todo-poderoso,
Ele acredita os méritos do seu sacrifício a nosso favor e por isso nós somos considerados justos diante de Deus. Exatamente. Eu sempre gosto de frisar que João 11 não foi escrito para falar de Lázaro, mas de Marta e Maria, né? Eu gosto de pensar no que Cristo pode fazer não pelos mortos, mas pelos vivos. A ressurreição não é esperança para os mortos, eles nada sabem. A ressurreição, ela é alegria e esperança para os vivos, que sabem que hão de passar pela morte, não é? Rubem Alves escreveu assim, pastor: todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem, porque vida de verdade é só ao lado de Jesus. E essa expectativa de ressurreição, essa esperança de ressurreição, pela ressurreição dele, que é o que a Bíblia diz, não é? Que é a certeza da nossa também, de tragar a morte, o último inimigo, é a certeza de que nós não vamos ficar limitados a esse mundo. Ele nos comprou com o seu sangue. E eu não sei vocês, mas quando eu compro uma coisa, eu quero levar para casa. Eu não deixo na loja. Quem compra quer levar. Ele não vai nos deixar aqui, ele não vai nos deixar no túmulo, ele não vai nos deixar no pó apodrecendo. Se ele comprou, ele leva para casa. E essa esperança é para os vivos. Amém, que Deus seja louvado. Gostei muito também, nesse ponto de João 11, dessa sua reflexão sobre o passado, o futuro e o presente, né? Porque a gente tem que pensar que a ressurreição de Cristo, que ocorreu lá no passado, agora fazendo uma outra, aproveitando sua reflexão, ela tem implicações escatológicas, portanto, no futuro, ou seja, nós seremos ressuscitados pela fé, mas ela também tem implicações para hoje, para a minha vida hoje. O fato de Cristo ter ressuscitado, conforme foi colocado aqui pelo pastor Silvano também, né, nos coloca em conexão direta com Deus e o ministério de Cristo em nosso favor. É um poder maravilhoso, proveniente daquele ato extraordinário de Cristo devolver para si mesmo a sua vida, porque ele mesmo disse que eu entrego minha vida, eu mesmo devolvo, né? Esse poder está disponível a nós para nos ressurgir também da morte espiritual, das cinzas do pecado, dos problemas da vida. Muitas vezes, né, como você citou aqui, a gente vive como zumbi, né? A gente está morto, está vivo, mas está morto, né? Como se perdêssemos a esperança, o brilho nos olhos, sabe? A alegria, a expectativa de um futuro melhor. E a gente vai definhando, e as pessoas também ao nosso lado definhando. Há poder na ressurreição de Cristo aplicável à nossa realidade de hoje. Podemos ressurgir em Cristo, né? Concordam? Nos deixou sem palavras, né, pastor? Eu já estava até aceitando o apelo aqui, já, viu? Eu só queria mencionar o que Paulo fala em Efésios, não é? O nosso guia de estudos traz esse tema no capítulo 1, no verso 18. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Olha que metáfora fantástica, não é? Olhos no coração. Para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e o colocando à destra nos lugares celestiais. Essa é a esperança. Qual é a grandeza que Deus nos dá? De que nós não vamos ficar num túmulo. Assim como Cristo teve a sua herança, nós somos coparticipantes na sua herança. É a eternidade que está preparada para nós. E olha que coisa bonita também você pensar nos nossos entes queridos, né, que dormiram. A gente está falando agora para viúvas, para viúvos, para órfãos, filhos que perderam seus pais e para pais também que sepultaram seus filhos. Existe esperança na ressurreição de Cristo. Poder da ressurreição. Aqueles que creram em Cristo vão ressuscitar. E maridos vão encontrar esposas, esposas vão encontrar maridos, pais vão encontrar filhos, filhos vão encontrar pais. E daquele dia glorioso da volta de Cristo, que será apoteótico, né? A grande ressurreição dos justos, nós poderemos ver o Cristo ressurreto como base da ressurreição de todos os justos e podemos viver para sempre com Ele. Coisa linda pensar no poder de Deus, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, que está aplicado à nossa vida hoje, se nós tivermos fé para enxergá-la e para vê-la. Eu convido você a continuar conosco aqui, a gente vai precisar dar uma pausa rapidinha, só para respirar um pouquinho, mas a gente volta já já. Eu acho que o modelo que nós temos para que a gente possa lançar sobre Deus as nossas ansiedades é a oração. Esse é o caminho que a gente encontra, né, para que a gente possa depositar diante de Deus as nossas agonias, a nossa confusão, a nossa preocupação.
Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E uma recomendação especial para você é estudar sistematicamente a Bíblia, abrindo as doutrinas, percebendo o plano de Deus para a sua vida, para você tomar decisões ao lado da verdade. E é por isso que eu apresento a você essa revista muito especial, que foi desenvolvida aqui para apresentar a pessoa do Espírito Santo e as verdades doutrinárias da Palavra de Deus. Quer receber essa revista? Sem custo nenhum? É fácil. É só você mandar um WhatsApp no número que está aparecendo aí na sua tela, printa essa tela aí e manda para a gente depois uma mensagem que a gente vai mandar para você esse presente, sem custo nenhum, um oferecimento do programa Lições da Bíblia. Para você, fica a nossa dica para abençoar sua vida. Bom, ver a Deus, ver o invisível é o nosso desafio aqui, mas a vida, às vezes, apresenta muitas dificuldades e impedimentos para a gente enxergar Deus trabalhando. E a ansiedade, eu acho que você não é ansioso, né? Não conhece ninguém, eu acho uma coisa que não está nem na moda hoje em dia, né? Brincadeira, né? A gente sofre com ansiedade. Né? A ansiedade é uma dificuldade para a gente enxergar a Deus, mas existe um meio de a gente poder desanuviar a nossa vista da ansiedade para enxergar a Deus. Não é isso, pastor Silvano? É isso. O apóstolo Pedro fala num verso clássico que todos nós conhecemos de cor, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a fazer isso. E não há uma outra forma, a gente não tem como florear isso aqui. Uhum. Esse é o tipo de coisa que você aprende fazendo. Uhum. As circunstâncias da vida vão aparecendo, as dificuldades vão surgindo, os desafios vão aparecendo, e nós temos que aprender a ir lançando esses desafios em Deus, colocando a nossa confiança em Deus. A partir do momento em que nós fazemos isso e nós percebemos o que acontece de volta, né, quais são os resultados disso, isso vai fortalecendo a nossa confiança em Deus. Nós falamos no princípio que fé é uma atitude de confiança em Deus, é uma atitude de depositar a ansiedade em Deus, colocar a confiança nele, não no resultado que eu quero obter, não no objetivo que eu tenho, mas na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Então, a ansiedade faz parte da vida, faz parte da realidade. E quanto mais nos acostumarmos a nos colocarmos de joelhos diante dele e colocarmos diante dele o nosso caso, insistentemente, diariamente, melhores nós ficaremos nisso. Como em qualquer esporte. Uhum. Você se torna bom no que faz à medida que pratica, né? Nos eletrônicos da mesma forma, nos esportes, nos instrumentos musicais, você vai ficando cada vez melhor naquilo que faz à medida em que pratica. Exatamente. Vamos ficando cada vez melhores em abrirmos mão da nossa ansiedade à medida que vamos fazendo exatamente isso. Vamos nos ajoelhando diante de Deus e colocando o nosso caso perante Ele. O pastor Silvano mencionou ele nos colocarmos de joelhos diante de Deus, né? Eu acho que o modelo que nós temos para que a gente possa lançar sobre Deus as nossas ansiedades é a oração. Esse é o caminho que a gente encontra, né, para que a gente possa depositar diante de Deus as nossas agonias, a nossa confusão, a nossa preocupação. E o livro de Daniel, que muito embora seja conhecido aí como um livro de histórias, um livro de profecias, ele também é um livro de orações, né? Você encontra no livro de Daniel pelo menos 7 orações envolvendo Daniel, seus amigos e até mesmo outros personagens do livro de Daniel. E eu me recordo da primeira oração que é mencionada nesse livro, que aparece no capítulo 2, e ela aparece num contexto de ansiedade, num contexto de crise, porque ali o rei Nabucodonosor, que na ocasião era o rei da Babilônia, ele tem um sonho e ele acorda no dia seguinte consciente de que aquele sonho era um sonho diferente, era um sonho sobrenatural, que tinha uma mensagem por detrás daquele sonho e ele convoca ali uma comissão extraordinária, né, com seus súditos, com os sábios. Com os sábios, né, aqueles que eram seus conselheiros ali do palácio, e ele pede não apenas que os sábios eles deem interpretação do sonho, mas eles pedem que dê o próprio conteúdo do sonho, né? Que combustível para a ansiedade, hein? Imagina, né? E como é que ficou o coração, né, dos sábios, dos conselheiros do rei naquele momento. A Bíblia dá a entender que eles ficaram desesperados, né? E eles chegaram a questionar o rei, dizendo para ele, rei, mas o que o senhor está pedindo é difícil demais, né? Eles chegam a dizer que nem qualquer mortal conseguiria fazer uma coisa dessa, só os deuses, né, na cabeça deles poderiam revelar aquilo. Mas o ponto é que Daniel e seus amigos faziam parte dessa categoria de conselheiros do rei, muito embora
Me parece no texto que eles não estavam presentes nessa reunião. E quando o chefe do exército ali, né, da guarda real, ele vai executar o decreto de morte que o rei havia estabelecido, ele chega lá na casa de Daniel, dos seus amigos, que muito provavelmente estava de recesso naquele dia de folga, e antes que o chefe ali da guarda real execute a pena, Daniel pede um tempo, né? E com o coração ali, imagino eu, que misturando ansiedade, medo pelo que estava acontecendo, ele pergunta o que está acontecendo, o chefe explica para ele, ele tem uma audiência com o rei, e ele pede mais um tempo para o rei. E aí o verso 17 do capítulo 2 de Daniel diz que Daniel correu para casa e ele contou o que estava acontecendo para os seus melhores amigos ali, Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros. E aí vem o verso 18, né? Lançar sobre o Senhor as vossas ansiedades, para que eles juntos pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem e não morressem também o resto dos sábios da Babilônia, né? Era uma oração até intercessória também. Sim. Então você percebe que na prática, no exercício da experiência de Daniel, você vê um momento de crise, de ansiedade, de agonia, eles sabendo que a morte estava à espreita deles, mas a primeira ação deles não foi tentar resolver as coisas sozinhos. A primeira ação deles foi uma ação de oração. Permita só um breve comentário aqui, pastor. A realidade é que as circunstâncias que geram ansiedade simplesmente não vão embora. Não vão acabar. Depois que você resolver essa, vai aparecer uma outra, e depois a próxima, e assim nós vivemos. Então, isso não tem fim. Então, ou você aprende a colocar a sua confiança em Deus, ou você continua se preocupando. São as duas opções que nós temos, não temos outras opções além dessas duas opções. A realidade é que o orgulhoso, ele não pode orar. E é por isso que ele se torna ansioso. Porque o orgulhoso é aquele indivíduo que olha para cima e não vê ninguém. Olha para baixo, vê todo mundo, e olha para frente e vê um espelho. E ele acha que ele é tudo e que pode resolver tudo sozinho, com as suas próprias mãos. Só que a realidade vai mostrar para ele que isso não é possível. E aí ele vai se frustrar, e aí ele vai ficar ansioso, e aí ele vai ter dificuldades. O contexto aqui da carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que é o verso que nós estamos nos concentrando aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, é um meio para algo que foi mencionado anteriormente. Veja que a expressão lançando sobre ele é uma oração de modo, é uma adverbial de modo, é um modo para conquistar algo. E o que algo é esse? É o que vem no verso 6. Diz o seguinte: humilhai-vos, que é o contrário de se orgulhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Vírgula, como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que a gente alcança a humildade e vence o orgulho que acha que a gente pode todas as coisas? Lançando sobre Deus. Ou seja, reconhecendo quem é que está no controle das coisas. Abrindo mão da prerrogativa de dirigir nossa própria vida. Porque nós não temos as melhores escolhas sozinhos. Nós não fazemos as melhores escolhas. Nossos caminhos, eles são errados inerentemente, sem Deus. E por isso nós somos convidados a lançar as nossas preocupações nas mãos de Deus, porque Ele é que conduz a nossa vida. O profeta Isaías, também falando para Jerusalém, disse: quem é você para ter medo? Interessante isso, porque quem tem medo é aquele que está no controle, por isso que ele teme. Agora, se eu não estou no controle e estou confiando em alguém maior do que eu que está no controle, eu não tenho medo. Então, o medo também é uma demonstração de orgulho, da consciência equivocada de que eu preciso resolver todas as coisas. Lança tudo nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer a obra dele, deixa Deus ser Deus na sua vida, porque daí você vai vencer a ansiedade que te aflige, que te adoece, né? Há dois tipos de problemas na vida, né? Talvez não mais que esses. O primeiro tipo de problema é aquele que você pode resolver. Se você pode resolver, para que se preocupar? Você tem que tomar ações, talvez gastar um pouco de dinheiro, você que está aí nos assistindo, tempo, quem sabe, mas é resolvível, você vai resolver. O segundo tipo de problema é aquele que você não pode resolver. Se
você não pode resolver, Está resolvido, né? já está resolvido. Entrega nas mãos do Deus do impossível. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: não andeis ansiosos, verso 25, pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? E ele diz, observem as aves, não é? Ele pede para observar os lírios, pede para observar as aves, e aí ele diz no verso 33 assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós temos que aprender a colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, o reino do céu. Porque quando a gente coloca as segundas coisas em primeiro lugar, a gente perde tudo. A gente se perde. A gente não consegue se achar. Mas quando as coisas estão no seu devido lugar e o reino dos céus em primeiro lugar, Deus vai cuidar. Eu me lembro de algumas situações de vida que eu já tive. Eu saí de casa com R$25 no bolso da roça para fazer uma faculdade de teologia que na época custava R$1.100. Hoje seria aí em torno de R$2.800, eu imagino, internato e tudo isso. R$25 no bolso. E dificuldades tremendas. E num dado momento do curso, eu já havia trancado a faculdade 2 vezes. Quando eu não tinha dinheiro, fui para trancar, nunca mais colocar meu pé ali. Cheguei e estava tudo pago. E era o Espírito Santo dizendo assim: menino, eu não preciso de você, do seu dinheiro, nem do seu talento. Eu te torno co-participante no meu ministério. Aí eu disse: Deus, nunca mais vou duvidar do Senhor. No mestrado, eu trabalhava, ganhava R$1.500 de salário e o mestrado custava R$1.400. E eu consegui uma bolsa de 50%, estudei 3 meses, entrei em falência, cortaram até a luz da minha casa. Saí de Cotia, onde trabalhava, Raposo Tavares, dirigindo, indo trancar o mestrado, dizendo: Deus, o Senhor abandona, de novo, vou ter que trancar um curso por falta de dinheiro. O telefone toca 1, 2, 3 vezes, na terceira eu atendo a secretária da Metodista, dizendo: Wanderson, você acabou de ganhar uma bolsa da CAPES do governo de 100%, e o governo vai devolver os 3 meses que você pagou à vista. Para que vocês andam ansiosos, disse Jesus? Vocês não podem acrescentar um côvado à sua vida? Confie naquele que pode fazer o impossível. E se o problema é possível, resolva com a sabedoria que Deus lhe deu, mas confie nele. Sabe que quando a gente está ansioso, a gente retém a ansiedade e as preocupações, porque o convite é lançar, mas a gente retém. A gente gosta de ficar remoendo os problemas e deita no travesseiro e fica lembrando da conta que tem que pagar, da coisa que alguém falou com você que você não gostou, e fica com aquele ciclo vicioso e a mente girando em alta velocidade e você não consegue dormir, ansioso e se corroendo por dentro. Às vezes a gente tem que tomar decisões porque a vida não para e você está ansioso. E quando você está ansioso, você erra quando decide, você se prejudica. Então, esse processo da ansiedade ele é muito doentio para nós, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista emocional e psíquico. Então existe o ansiolítico divino fabricado nas indústrias celestiais, nos laboratórios de Deus, disponível em pílulas diárias para nós, que é a oração, que é lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Deposita, mas assim, entrega mesmo, coloca na mão de Deus e vai. Como o Wanderson falou, se você pode resolver, deixa Ele te dar lucidez para resolver. Se você não pode, se é uma guerra impossível, deixa Miguel se levantar para te proteger, que ele vai fazer isso daí. Não é? A gente precisa, né, pastor Charles, aprender a ver esse Deus invisível, mesmo quando Ele não está visível para nós. A ansiedade anuvia, mas Ele nos ajuda a enxergá-lo pela fé. Né? Eu acredito que acompanhado ao elemento da oração, nós temos as promessas de Deus também, né? E em vários momentos da minha caminhada, eu sou filho de uma família cristã, né? Uma família adventista do sétimo dia, nasci num contexto religioso, e eu me lembro que o pastor Wanderson comentando algumas experiências dele, eu fui lembrando de algumas histórias também, de família, de momentos difíceis que meus pais passaram dentro de casa, desemprego do pai, tinha sido mandado embora por uma reconfiguração profissional e aí estava tentando se reinserir no mercado de trabalho. A gente passou períodos muito difíceis ali na minha infância e eu me lembro dos meus pais orando. Nos cultos familiares que nós fazíamos, nós nos juntávamos e orávamos e depositávamos a nossa fé. E eu nunca me esqueço do salmo predileto da minha mãe. E todas as vezes que a gente fazia os nossos cultos, principalmente nos momentos de maior ansiedade da nossa família, que a gente não sabia de onde que ia tirar dinheiro para pagar as contas, eu lembro da minha mãe lendo o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu lembro daquela diaconisa, né, minha mãe, uma serva de Deus ali, uma mulher piedosa, temente a Deus.
Eu lembro dela lendo aquilo com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, e nós orávamos, e a confiança de uma família, através da oração, lançando sobre Deus as ansiedades e se apegando às promessas de Deus, confiando na palavra de Deus. E mesmo sem a gente enxergar a concretização daquela promessa naquele momento, nós confiávamos de que Deus ia cuidar. A oração já alimentava, né? E as promessas de Deus também. O profeta Isaías diz no capítulo 40, verso 30, os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águias, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor depositam sobre Ele toda a sua ansiedade, porque creem que Deus cuida da gente. Então não importa se você é jovem ou já está idoso, se você tem vigor físico ou está sem saúde, não tem problema. Você pode hoje confiar em Deus, você é convidado a esperar no Senhor, a confiar nele e a vê-lo pela fé. Está de noite, a vida está sombria, está angustiado, está sem enxergar a realidade, está duvidando até de Deus, do seu amor e das suas promessas. O convite de Deus hoje é você enxergar o invisível, ver Deus agindo, ver a silhueta de Deus passando ao seu lado, tocar o intangível, ouvir o inaudível, perceber a atuação de Deus e crer nas promessas dele para a sua vida. Ele é poderoso, ele ama você, ele está ao seu lado. Estas bênçãos estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Deus abençoe muito você, viu? Um forte abraço. Até semana que vem.